Salve, gente minha. Vamos falar de pai, mãe, pais separados, filhos. Pai e mãe, né? Amor incondicional, primeiro amor da gente, um amor importante. Aí Gal Costa canta assim. Talvez, quem sabe, um dia Por uma lógico ela também chegará. Ela que também amava os animais. Maravilhosa essa Gal Costa, né? entrará sorridente assim como está Na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita. Ela é tão bonita que na certa eles a ressuscitarão. O século 30 descerá, o coração destroçado já Pelas mesquinharias. Vamos alcançar tudo que não podemos amar Na vida, como estrela das noites innumeráveis. sabe esse amor? Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Ressuscita-me, querendo contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe, minha vida, para que não mais existam amor e serviço. amor e cerviz. Ressuscita, que sacrificar-se Por uma casa, um buraco. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja pelo menos o universo. e a mãe seja no mínimo a terra. A terra. Uau! Viva! Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro. Que linda poesia, né? Essa poesia de Gal Costa cantando maravilhosamente para chamar a história de pais separados. E uma pessoa me escreve dizendo que foi casada com um narcisista e aí como é que lida com o filho, né? Então ela diz assim: uma pessoa muito amada das redes do Facebook, tem o facebook.com, todas as tribos, né? Cláudia Rick em todas as tribos, auto-amor, resiliência na invalidação narcisista. E a coisa dos nossos pais e de nós como pais, né? E que linda essa canção, porque ela fala muito do que de fato precisa ser, ainda que os pais sejam separados, né? Então, essa Preciosa diz algo importante a respeito da experiência dela. Aí você viveu ao lado de um narcisista e se separa, porém tem um filho de 3 anos com ele. Quando passa com o pai o mesmo, incentiva a certos hábitos de adulto,
conversei anteriormente que gostaria que ele fosse tratado como criança e não adulto. Esse fim de semana ele foi lá e, sem querer, hoje deixou escapar que o pai pediu para ele não contar para a mamãe o que fez. Que fazer numa situação dessa, onde o doente mentiroso está tentando dar o mesmo exemplo de como mentir para uma criança de 3 anos? Eu respondi a essa amada que, primeiro, eu sinto muito, essa é uma situação desgastante para os pais e para as crianças que nem têm consciência, porque que a família seja sagrada e o pai seja pelo menos o universo e a mãe seja no mínimo a terra. É uma experiência para a gente recriar e ela não é fácil, porque se nós estamos lidando com pessoas desreguladas que mentem e com traições e com confusões, a situação não fica fácil, né? Então, filhos comuns de pais separados, em geral, já são um desafio, porque a gente precisa de isenção e ter foco nas crianças. Então, eu respondi a ela que a gente precisa ter foco nas crianças e não na nossa relação. Eu tomei o cuidado de chamar o pai das minhas filhas de pai das crianças, o pai das meninas, e não meu ex-marido. Então não é a sua ex-mulher, é a mãe dos seus filhos, não é o seu ex-marido, é o pai do seu filho ou da sua filha. Para a gente ter uma certa isenção e respeitar e ter uma borda com relação à experiência deles, né? Então, para pôr em perspectiva e dar distância emocional do casal antigo e o espaço saudável do pai e da mãe, né? De quem crianças sempre se beneficiam muito. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, e essa relação precisa ter um espaço isento e que possa ser de amor. Pai e mãe comumente pensam diferente sobre muitas coisas, esses então, mais ainda, senão não teriam se separado. E também sobre a educação dos filhos. Para não continuar casados pela neurose, tem gente que se separa, mas continua casado só pelo lado ruim, neuroticamente casado, alfinetando, brigando, falando mal, prestando atenção no que o outro está fazendo. Isso não é uma separação, isso é uma guerra que só traz perdedores, né? Especialmente os filhos. Então, embora seja chato, a técnica da pedra cinza, como é conhecida, há um outro vídeo meu que fala sobre isso, você ter uma conversa de falar o necessário, os horários, a conta que tem que se pagar e tentar ter bordas em relação a compromissos. Muitos pais ou mães fazem a tal da alienação parental, de falar mal do cônjuge ou do pai, da mãe para o filho, né? E também não são responsáveis, não pagam contas. E há um desequilíbrio que é muito triste, quer dizer, uma pessoa ter que viver com uma pensão de R$ 200 quando tem filhos juntos e tudo mais. Eu, felizmente, sou filha de pais separados, mas eu tive um pai muito especial, no sentido de ser presente, de ser provedor, e eles aprenderam também a se tratar bem. Talvez por isso eu tenha desenvolvido muita... também com o pai das minhas filhas, uma relação de bons amigos, no sentido de não ter esta neurose. Isso não quer dizer que não haja responsabilidades, bordas e limites que precisam ser colocados eventualmente com o advogado. Você precisa de receber uma pensão, ou você precisa de estabelecer um limite, você precisa colocar. Se a pessoa faz uma coisa na prática, você na prática tem que colocar limites, né? Melhor que seja com entendimento, melhor que seja com mútua responsabilidade. Mas a técnica da pedra cinza é falar o necessário e não continuar embolado, ou tentando relação, ou tentando uma proximidade onde não existe razão de ter uma proximidade. Porque, de fato, só sobra um casamento neurótico e, eventualmente, jogos antigos, só que agora sem o afeto, sem o sexo, parece mais um bingo, um jogo de destruição do que um jogo de cooperação. Então é preciso achar o limite disso. Agora é técnica da pedra cinza por um lado e do topázio azul por outro. O topázio azul é a minha própria técnica de você manter a sua chama acesa, do seu sonho de amor, de parceria, de trabalho, de rir com os amigos, de estar bem com os filhos, de conseguir intimidade. Muitos de nós têm problema com a intimidade, né? Meu gato me treina várias vezes aqui, porque ele põe a pata assim, ele é um fofo. Falou, olha que intimidade saudável. Às vezes ficar sozinha é raro para mim, mas é bom para fazer esse teste, né, do quanto a gente consegue ficar próximo sem apresentar comportamentos disfuncionais. E o topázio azul é a tua pedra preciosa, é o seu sonho original, de uma intimidade saudável, de uma amizade plena, de um peito no qual você possa deitar, ou uma mão que você possa segurar e uma tranquilidade. Porque
Quando a gente vem de famílias desreguladas, a gente confunde muito amor com drama, amor com confusões e com faltas e com implicâncias. E, na verdade, quando a gente cresce numa consciência de auto-amor, a gente quer paz. A gente quer um amor tranquilo. A gente quer alguém que está ali para nós e que a gente pode falar é confiável, né? Falando em confiança, confiança. Isso é um bom investimento para fazer no Brasil de hoje, então. Então, para não continuar casados pela neurose técnica da pedra cinza, do topázio azul conosco, ou seja, ensine a verdade e evite o criticismo para o seu filho. Não usar o filho como ponte, tipo, que absurdo, seu pai, blá blá blá, e começar a criar um ioiô e criar uma coisa de acusações, porque aí você começa a querer que o filho advogue uma percepção de quem é melhor, entra uma competição estranha, às vezes nosso próprio sentimento de rejeição ou de menos-valia que a relação pode ter deixado, às vezes a sacanagem que a outra pessoa fez, mas não são os filhos não têm nada com isso, né? Então, olha, no lugar disso, eu tentei e consegui fortalecer a vida inteira atitudes que educam sem a tensão da guerra de acusações e muito menos usar os filhos como ponte, moleque de recado, bode expiatório e pessoas que vão mediar advogados do próprio diabo contra o demônio. Não, os filhos têm que ser protegidos, pai e mãe deles são pelo menos o universo e no mínimo a Terra. Então, o que você percebe? Fortalecer a educação, né? Então, os filhos verão a verdade por si mesmos, confiem nisso. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. Já dizia Francis Bacon. Então, fazendo fogo de encontro, se o padrão errado, tipo, ele está ensinando a mentir, aparece, eu fortaleci historinhas sobre falar a verdade, amiguinhos da floresta que mentiam, e por que isso era covarde, por que isso não era legal. Você pode contar a história do Pinóquio, se forem crianças pequenas, falar o quanto, às vezes, falar a verdade pode ser difícil, mas fundamental. Então, defender um espaço novo seu, numa família de recasamento, ou de que você está solteira com um filho pequeno, mas está refazendo sua vida, merece você escolher uma vida nova e mais plena do que era imaginável antes. Então, vocês têm meu abraço e meu respeito, porque essa situação é muito difícil. Agora, um participante muito querido, que eu quero agradecer, tomou a iniciativa de vir no inbox, na verdade de postar, e depois ele colocou no inbox, ele apagou e eu fui atrás, gente, eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas eu queria tanto seus comentários e não achei mais. Ele disse, olha, realmente eu apaguei porque eu te sinto vergonha. E aí é bom a gente endereçar como filhos. Então vamos parar de pensar como pais, porque é para leão, né? É difícil a gente como pais, às vezes fica muito irritada, outra pessoa faz um jogo, é irresponsável, é omissa, ou, pô, tá lá num relacionamento, não tem dinheiro para pagar nada, mas tá tomando cerveja, não comparece com aquilo, o pão tem que estar na mesa todo dia, não tem planos mirabolantes, né? E quando há pais alcoólatras e outros tipos de regulagem, eles têm planos fantásticos, mirabolantes, milionários, mas não tem pão na mesa no dia seguinte. E você tem que estar lá, trabalhando no banco, trabalhando onde puder e pôr o pão na mesa, o pão e a manteiga, né? Então, essa consciência, às vezes, se consegue de verdade com limites judiciais. E está no jogo fazer isso. Manda prender, doutor, 3 meses não pagou pensão, manda prender. Tentar um acordo de boa é melhor. Mas eu quero te mostrar, do ponto de vista de filha, eu que tive um pai que foi legal, e minha mãe e meu pai falaram, ô, curte como vai, ô, Lia, como vai. Eles tinham um bom relacionamento, né? O que não quer dizer que eu não senti o peso da separação, porque sempre a gente fica numa situação emocionalmente desbarata a família, né? Então eu tinha uma coisa de um bom humor, em parte legítimo, que é meu, e eu falava, pô, tem mais uma casa, que legal, e em parte meio que um fly, vamos aí ver o que dá para fazer, né? Esse sobrevivente então me diz que ele teve uma experiência pessoal que eu acho muito importante você olhar e ouvir. Como filhos, nós como filhos, e pensando nos nossos filhos também, porque isso fica para depois, né?
Nasci e cresci em família disfuncional, pai alcoólatra, mãe codependente, com muitos traços narcisistas. Creio que seja a tal classificação de narcisista invertida que alguns canais gringos mencionam e que faz sentido pela história de vida dela. Posso dar mais respostas a você se isso for relevante para o vídeo. Não, não é. É algum tipo de narcisismo, de indisponibilidade emocional, ou de narcisismo invertido, que é o co-narcisista, que escolhe alguém para exibir e fica ali atrás, né? Enfim, sou a criança mais velha, fruto do despreparo e da ignorância. Apesar de a relação dos dois ter sido sempre conturbada, meus pais nunca se separaram. De fato, houve períodos em que isso aconteceu. Chegaram a se divorciar uma ocasião, mas sempre voltavam a estar juntos. Embora nunca um casal saudável, quando digo juntos, lesse sob o mesmo teto, e por motivos patrimoniais até mesmo a anular o divórcio que tinham feito, né? Nunca consegui imaginar os dois apaixonados, sequer namorando. Nunca entendi por que se casaram. Então, apesar de sempre ter tido o pai presente, embora um alcoólatra nunca esteja de fato presente em nada, o álcool sempre é a prioridade, que é uma forma de narcisismo, né? Porque você tem o prazer imediato como prioridade. Ainda assim, presenciei junto a minhas irmãs as divergências e as brigas de poder de ambos, que nunca conseguiram distinguir o relacionamento deles do exercício da parentalidade. Minha mãe, super autoritária, controladora, sempre abusou da manipulação, tratamento de silêncio abundante, culpabilização, chantagens emocionais, triangulava muito com a gente, com meu pai, eu e minhas irmãs entre nós. Costumava revelar aspectos de sua relação com meu pai e fatos que jamais nos diriam respeito. Eu e as minhas irmãs tivemos vivências carregadas de medo e tristeza. Presenciávamos terror verdadeiro e sempre minha mãe reforçava que não se separava por causa da gente. De alguma forma, crianças que éramos tínhamos que tomar partido sempre e muitas vezes nos víamos metidos naquela situação de defender minha mãe dos ataques verbais e por vezes físicos do meu pai. Era uma situação de impotência, medo, muita culpa, pois nada podíamos fazer para nos desvencilhar de tal ambiente e realidade e ainda tínhamos que aceitar e internalizar a culpa por prender ambos em uma situação infeliz. Veja que coisa, né? Se transfere para as crianças a responsabilidade, eu só fico junto com ele por causa de vocês, né? Olha como ele traz isso, e uma parte ali atrás, você não respira, hein, amado? Vamos lá. Costumava revelar aspectos de sua relação com meu pai e fatos que não nos diriam respeito. Isso é abuso, falar da sua vida sexual, falar dos seus medos, falar das suas coisas para a criança. Eu sou a grande, você é o pequeno. Eu preciso segurar minha onda naquilo que é meu e não transferir. Filho não é parceiro, filho é filho. E você tem que ter uma responsabilidade de parentalidade, o que é absolutamente perfeita, né? Bem, e com essa situação do alcoolismo, filho... eu sempre cito muito a Lisa Romano, porque é uma amada, é uma sister para mim, e eu amo o trabalho dela, respeito o trabalho dela, faço os cursos dela, vamos trabalhar juntas, já nos prometemos, né? Aqui no Brasil e em outros lugares. E ela trabalha muito com adult children of alcoholic parents, crianças adultas de pais alcoólatras, acho que é essa a tradução que seria, né? E ela sempre diz o quanto que tem raiva reprimida nas casas onde há o alcoolismo, porque a prioridade é sempre o álcool e porque a gente é abusado de receber um cuidado que nós precisávamos e além da indisponibilidade de sermos cuidados, a gente tem que cuidar do outro, né? O que é bastante abusivo e nos faz crescer meio mancos, e aí a gente precisa da autoparentalidade, do autoamor, para a gente poder atender a gente mesmo e a gente poder atender os filhos com algum equilíbrio, sem ficar fazendo jogo de poder, né? Então ele conta, veja, carregados de medo e tristeza e internalizados da culpa por prender ambos em uma situação infeliz. Ora, tenha santa paciência. A gente não pode culpar filho e dizer, eu estou aqui por sua causa. Então, você pôs o filho no mundo porque você quis. E você pode fazer escolhas. Eu tive escolhas de não continuar casada com o pai das meninas de uma maneira higiênica. Não quero dizer que não haja falhas, faltas e problemas com isso para elas. Mas não esses que são de incutir culpa e responsabilidade que não são delas, porque já há um desafio por si mesmo. Não é justo pesar essa tinta, né? E é covarde fazer isso com os filhos. Eu sinto muito, meu amigo.
Então eu, especialmente, ainda tinha o peso de ser considerado por todos uma criança amadurecida para a idade. Por que será, né? Pergunta ele. E recebi o maior número de confidências, as quais esperava-se que eu compreendesse e desse conselhos, ele põe interrogações, o que eu acabei de dizer. Não tinha lido isso ainda. E não tivesse reações infantis. O que hoje, ele grifa, sei que era aquela coisa de ter certos sentimentos autorizados e outros não. Meu pai, passivo nesse aspecto, irresponsável, sempre acatou tais tratamentos por sentir culpado das consequências do vício. Buscava também a cumplicidade em crianças, quantas vezes ouvi: não conte para sua mãe. Sua mãe não pode saber. E se eu me sentia mal e questionava, ouvia: estava exagerando. Eu sei o que estou fazendo, sou seu pai. Minha mãe também pedia segredos sobre muitas coisas, excluía meu pai de várias circunstâncias, até coisas simples, como alguma correspondência endereçada à família, e também pedia segredo, negociava afeto mediante minha cumplicidade. Pior, se eu tentava falar sobre tais coisas a um dos dois, por me sentir mal ou não ver sentido em manter segredo, sofria punições. Ou seja, o adulto em quem eu tentava confiar e pedir orientação ficava com raiva. Raiva de um ser em formação, que era eu, ele no caso. E me castigava verbal, emocional, prática ou fisicamente, além de me ridicularizar e me intimidar por estar do lado do outro adulto. E o adulto, que era delatado, ficava com raiva e também me castigava, intimidava e me ridicularizava. Olha que double bind, né? Que dupla vendagem. Apanha se fizer, apanha se não fizer. Isso é treinamento para Jesus Cristo na cruz, né? Se crucificar e se colocar em situações de que nunca vai estar perfeito, de que você está num jogo. E não fazer mais esse script vai ser difícil para esse moço, mas muito possível, porque ele é um cara que busca lá fora, aqui, e contribui com a nossa comunidade, com vocês, né? Muito obrigada a você, que eu vou chamar de Igor. Então, o adulto do outro lado também castigava, intimidava e ridicularizava. Ambos me julgavam e esfarelavam meu emocional, me envolvendo em coisas das quais deviam me proteger. Isso me deixava em extrema angústia e confusão. Houve uma fase, ainda criança, onde eu passei a confrontar ambos por causa disso, com a consequência de receber então o título de criança rancorosa, rebelde sem causa, e servir de bode expiatório para toda a crise familiar. E com o tempo passei a me distanciar emocionalmente, evitar ambos, e a tentar ser invisível para não ficar perpetuamente passando por situações em que não sabia lidar ou superar. Como minha mãe cuidava para que vivêssemos isolados, outra característica de família disfuncional, ninguém pode saber o que acontece, não se fala sobre o problema. Por que não? Isso é bem importante, né? Abusos sexuais, disfunção, uso de drogas, violência doméstica, problemas de falta de comida na mesa, de higiene, diversas coisas têm essa coisa. Não, sobre isso não se pode falar com ninguém. Eu desafio, pode sim, e deve, com gente preparada, mas é preciso poder ter autorização para lidar com isso, né? Mas não se fala sobre o problema. Eu não tive a oportunidade de buscar outros modelos de adultos. E sempre que tentei, fosse em algum professor ou professora, sofria ridicularização, desestímulo e castigos por ciúmes, pois as únicas pessoas que nos amam de verdade são a família, era o que me era dito. O resultado disso foi crescer sem referência afetiva e, como obviamente não consegui aprender a confiar em nenhum dos dois, me tornei uma pessoa desconfiada, tímida e reprimida emocionalmente, e isso prejudicava minhas relações pessoais e até profissionais. Hoje consigo enxergar meus pais como pessoas e reconheço suas qualidades e o que de bom fizeram por mim, da forma como puderam, com a informação e maturidade que tinham e que infelizmente não evoluiu muito. Mas não tenho intimidade com nenhum dos dois, apenas respeito. Tento manter uma distância saudável. Sinto que meus pais me roubaram o direito de ter paz. O exagero mais como referência do que não ser e não fazer, infelizmente. Mas isso foi um trabalho árduo, tive que ser mãe e pai de mim e renascer e educar a criança que fui e que vive dentro de mim, dando a ela aquilo que ela merecia e aquilo que lhe faltou. Só assim vim a ter
a ideia de quem e do que sou. Não tenho filhos, não sei se terei, mas sinto imensa gratidão por não ter aprendido tudo isso à custa do emocional de uma vida em formação. Por ter tido a oportunidade de ao menos me conscientizar de todo o trabalho que eu deveria fazer em mim primeiro, pois é importante ressaltar, eu não tinha consciência do que era, como era, nem do que eu podia fazer para mim, ou de que eu podia fazer algo a respeito. Eu só vivenciava tudo dando errado, e é muito pesado viver assim. A nossa amiga do post sobre o filho para quem o pai está mentindo, o Igor disse, sugeri como um recado direto da minha criança interna, foi a minha criança interna quem sugeriu, eu só transmiti, que sempre separe ou tente a relação que teve com o pai do seu filho do fato de ele ser o pai e você ser a mãe. E nunca ataque diretamente o pai do garoto, por mais inconvenientes que sejam suas ações, pois isso certamente o deixará confuso. Afinal, que criança não ama os pais? São suas primeiras referências de mundo. Eu quero fazer um recorte aqui, que se você tem um pai alcoólico e que vai buscar a criança, está no jogo colocar, olha, pode, mas tem que ir uma babá junto, uma tia, uma pessoa. Eu tive problemas com isso na vida, e embora a pessoa tenha chiado, tirado as calças, pisado em cima, ultimately ficou combinado assim. Então ia babá, ou ia uma cuidadora, uma madrinha, uma pessoa da família, mas imagina, tá me vigiando, no fim das contas, não, é só porque as crianças precisam, elas são muito pequenas, tem que ter café da manhã, de repente você fica até mais tarde. Uma pessoa que bebe, vai dormir tarde, dá meio-dia, a criança não tem café na mesa, não tem coisa nenhuma, fica uns brega, não sabe se machuca também. Então, condicionantes. Você pode colocar condicionais calma e firmemente. Mas o que diz aqui o Igor é que que criança não ama os pais? São suas primeiras referências de mundo. Então você cuida da segurança, mas deixa essas referências no nível controlável, no nível bom funcionar, né? Claro que quem casa com um alcoólico vai ser codependente, e aí já vai ter que ser meio controlador, porque está sempre numa emergência. Curar da codependência é importante para que cada um se responsabilize por si, mas não deixar crianças pequenas em risco de vida ou em risco de se machucar ou até de negligência com a alimentação e com a higiene. E também com o mínimo de bem-estar e de cuidado, né? Então, quais crianças não amam os pais? São suas primeiras referências. Que, ciente dessa situação, tente ser para o filho um farol, alguém em quem se pode confiar e que o estimule a ser independente em toda a esfera possível, a pensar por si e a concluir sozinho, porque não é legal mentir. Assista Pinóquio, com ele e pincele o assunto, sem associar isso a nenhum tipo de ressentimento contra o pai. Isso cria nele um senso de discernimento e também o inicia a entender que não se deve aceitar ou fazer coisas que sente que são erradas ou com as quais discorda porque se ama alguém. E que ele pode ser diferente. Seja para ele alguém a quem ele pode falar de tudo sem ser julgado, para quem ele se sinta confortável em ir relatando tudo aquilo que vivencia e recebendo boa orientação. É um trabalho difícil, ainda mais quando é feito de um lado só, com a contraparte tentando desfazê-lo. Mas é o melhor trabalho. Se não pode contar com o discernimento do pai para colocar a criança como prioridade, então que tenha tudo isso em mente e onde houver trevas que eu leve à luz. Com isso, você faz com que ele te enxergue como uma fonte de boa orientação para quando precisar e o ensina a pensar por si e decidir. É o melhor que se pode fazer. Bárbaro, meu amigo Igor, muito obrigada. Ele manda uma nota pessoal para mim, que poderia ter sido frio, que baixou nos meus vídeos, da Lisa Romano, coisa muito boa, que teve muitas acusações e que, enfim, agradece muito e me libera a usar esse material como eu quiser, o que é uma bênção para mim, para vocês e para todos nós, né? Ter os depoimentos dessas pessoas. Os meus pais não fizeram guerra de poder entre si. Eu tive outras coisas na dinâmica deles que não dá para ser perfeito. Famílias disfuncionais, gente minha, sempre sobra caco de alguma coisa para a gente ter que consertar. Mas aí a parentalidade, o ser pai e mãe de si mesmo, e dar para nossa criança. E eu tenho o desafio de ter tido 3 filhas. Tenho certeza que faltaram coisas. Tenho certeza que às vezes no afã de orientar,
eu fui invasiva ou fui omissa para não invadir. E a gente tem que ir achando a medida, mantendo o canal aberto, procurando insistir que eles importam, que eles são importantes para nós, né? E que na medida que a gente fala você importa, a gente dá condição de essa entrada ser eu cuido de você. Na constelação familiar se fala isso, né? Você é o grande, você é o pequeno, eu sou o grande. Houve um Natal quando a Lili era pequenininha, minha filha primogênita, e aí tinha coisa de decidir se ia passar Natal aqui e ali, e eu fui dizer, não, ela decide, e eu tive uma terapeuta, uma colega muito maravilhosa, que ela disse, não, como ela decide? Ela tem 7 anos de idade, 8 anos de idade, ela não tem condição de decidir. Você está botando uma responsabilidade sua no colo dela, no ombro dela, isso é um assunto seu e do fulano. E isso foi maravilhoso, porque eu digo, é verdade. Então, olha, nós então conversamos, decidimos, olha, mamãe conversou, a gente sugeriu, a gente se acertou que você vai passar Natal comigo assim, no Réveillon vai ser assado, você vai passar o dia de Páscoa da noite aqui, a gente acha melhor assim, a gente se organizou, o papai vem te buscar, vai ter tal coisa. Você cria condições para a segurança da criança, mas a tua negociação não passa esse orangotango embaixo da porta. Porque você quer passar a sua dificuldade de pôr limite, ou de proteger o seu afeto, ou de conseguir ser gentil e legítimo num aspecto da família, para uma criança que tem muito, tá em formação, então tá certíssimo. O Igor ao dizer isso. É importante não tornar neurótica a coisa e manter amor. Essa música da Gal Costa, esse vídeo é para você ouvir de novo. E ouve a letra, ouve o que ela canta, né? As mesquinharias. Eu não preciso provar poder sobre a outra pessoa. E se essa outra pessoa teve uma relação afetiva que terminou mal comigo, ou virou guerra, tem pessoas que acabaram numa guerra que só sobrou um atacando o outro mesmo, né? Ligados pela neurose, pela agressão, né? Pelo amor ou pelo ódio e envolvimento emocional. Então eu preciso reduzir o envolvimento emocional em luz e amor, deixar que se vá, porque eu preciso vibrar no amor e numa vida de qualidade. Então deixa que se vá. Mas quando ainda há o gostar, o envolvimento, abandono os envolvidos, que alguns de vocês relatam e contam, é muito importante você curar teu coração, ou uma pessoa que traiu, abandonou, só fez confusão, e você sofre uma falta que, na verdade, eu venho insistindo nisso. Você não tem falta da pessoa, você tem falta de você na alegria, de você na energia, naquela energia de, pô, ter uma família, estar junto com alguém e ter os nossos filhos. A gente sonha com essas coisas e, puxa, a família, né? Que coisa abençoada que é a gente poder sonhar e ter isso. Mas se isso esfarelou e virou uma coisa de abuso físico, de bebedeira, a gente precisa estancar e sair. Né? Tentar negociar, tentar tratamento é possível. Quando a gente fala de narcisismo aqui, I'm so sorry. Realmente eu sinto muito, eu vejo vocês e eu sei que isso é super difícil. Mas quando a gente sai, se lembra e começa a render saudade do sonho, veja, você tem saudade do seu sonho, não dessa pessoa e dessa circunstância. Eu tenho saudade do meu astral, da minha vontade, do meu beijo, do amor, dessa união agradável, de fazer uma comida junto, da família estar junto, da gente fazer uma música, da gente cuidar uns dos outros. Claro que eu tenho saudade dessas cenas, dessa ideia, desse sonho, ou até de alguns momentos que a gente passou isso. Mas quando isso vira 5 dias de suplício e um dia de meio bem-estar, porque você já está tão ressentido ou ressentida que não dá nem mais para continuar, veja, você tem saudade de você. E você precisa trabalhar o auto-amor para plugar em dinâmicas. E eu espero que você venha se casar, Igor, e ter seus filhos, e que você consiga ter uma dinâmica de intimidade. Porque como é que uma pessoa dessa tem intimidade com outra, vindo de uma família toda estrambelhada dessa? A gente tem muito medo, a gente tem muita defesa, escolhe parceiros indisponíveis, revive esses scripts. Então aí a gente tem que voltar para o auto-amor, fazer vídeos de auto-amor em que a gente reconheça que a gente basta, em que a gente reconheça tudo que nós somos, de bom e de não tão bom, e que a gente acolha o pacotinho que a gente chama de eu, sabendo, eu basto, eu sou amor, eu sou luz, eu tenho energia, eu tenho vida, eu tenho sonhos, eu vou retomar meus sonhos. Olha para o seu amanhã,
Olha para os seus sonhos corajosamente, né? Para colocar isso, porque essa mão que segura a mão da gente, que tem uma parceria, ela é feita de quem está em paz com essa disponibilidade. Então, às vezes, vocês lembram de uma relação toda desregulada e lembra e quer lembrar daquela parte, por que a pessoa te abandonou, encaçapa essa. Larga para lá. Mas lembra de quando você ficou rodando o quarteirão, chorando, esperando a pessoa aparecer, não entendendo o porquê do silêncio, numa dúvida, numa angústia, numa tortura. Isso não é amor. Isso é o vício, é que nem cocaína, LSD, bebida, qualquer outro tipo de vício, que a gente precisa estancar com disciplina e colocando outras coisas no lugar. Então, em vez disso, em vez de Y, se você botar X no lugar de Y, vai beber água, vai fazer um esporte, vai começar a fazer pequenas coisas por você, né? E se você tem filhos com uma pessoa de quem você se separou, é importante que você eventualmente coloque pessoas de intermediação, se a situação for muito difícil, uma babá, de preferência não a mãe, porque a sogra acaba fazendo um papel embolado, né? Mas uma pessoa com uma certa neutralidade, pode ser um amigo, uma amiga, pode ser uma madrinha, mas alguém que apoie esse relacionamento para o apoio das crianças continuar legal, né? Negociações razoáveis e lúcidas, tanto quanto melhor. Com algumas pessoas não tem jeito mesmo. É técnica da pedra cinza, contato zero, intermediários, se não advogados, pessoas intermediárias, e algumas pessoas têm até encontro no fórum para poder ver os próprios filhos, porque são pessoas violentas ou drogadictas e que têm outros problemas mais graves. Acha a medida aí do que eu estou falando aqui. Você tem que achar a medida e ouvir isso. E não ter constrangimento de pôr bordas para proteger as crianças. Mas sair do ataque, e isso eu acho que é o mais importante, da guerra de poder. Você quer ganhar da pessoa. Não, isso não. Eu quero que meus filhos estejam protegidos, eu quero que tudo corra bem, eu quero que haja uma certa responsabilidade. E se para falar com essa pessoa não dá porque tem muitas âncoras e a pessoa gosta de dar umas facadinhas e tal, emocionais, e isso embola para o lugar, eu vou ficar no contato zero. Mas para os meus filhos, eu vou ser luz e amor, eu vou ser um farol, eu vou ser guia de orientação, eu vou dizer a verdade. Eu nunca vou falar mal do pai delas. Nunca falei. Nunca. De ficar, seu pai, isso, aquilo. E há momentos tão críticos, procurei sempre deixar a coisa, a verdade é filha do tempo. Alguns momentos, olha, tal coisa aconteceu, você precisa saber. Porque é importante a verdade ser sabida, mas pouca coisa deixa rolar. A irresponsabilidade financeira e tal, ela tem sempre como ser acertada com a ajuda de um advogado, com a ajuda de... Eventualmente você fala com a família, olha, a situação está assim, com outro alguém, né? Mas os filhos de repente crescem e falam, mãe, papai é responsável, né? Eu falei, você acha? Ô mãe, a mamãe não é muito regulada, né? As pessoas percebem, mas se você fizer a campanha, o que acaba acontecendo é que seu filho não vai confiar em ninguém, nem na própria vida, nem nele mesmo. Então, seja uma pessoa confiável, resolve suas mazelas, você vai para terapia, não pesa suas depressões, querer conselho de filho. Vai fazer sua terapia, vem fazer vídeo, vai olhar o seu e coloque-se disponível para o desenvolvimento deles de acordo com o que eles querem. O que também é a gente ter bordas. Bordas também são crianças que não foram respeitadas na sua individualidade, pelo bem ou pelo mal. Quando mima muito, exibe a criança, invade ou exige que a criança faça um curso de não sei o quê, porque a pai e mãe acham que é. Isso é uma invasão, isso é uma forma de desregular. Espera lá, vamos olhar para eles. O que você quer? Qual é seu mapa quântico? Qual é seu mapa astral? Qual é a sua natureza? A gente, como pai e mãe, precisa estar preparado para dar suporte para o outro se desenvolver. E não para ter uma projeção da nossa continuidade. Eles não estão aí a nosso serviço narcisisticamente. Minhas filhas têm que achar o que elas querem fazer. Às vezes elas não dão conta. E eu tenho que ter paciência e estar do lado e dizer, vamos descobrindo, vamos tateando. E você vai achar. Crescer emocionalmente é importante. Essa segurança que você pode dar para os filhos começa em não guerrear com os pais, entre vocês, como casal ou com guerra de poder. Começa a estar numa relação de mais equilíbrio e de refazer sua vida, porque afinal de contas, a gente tem que amar de novo. Sempre é possível. Sempre é possível. Não importa quantos anos você tenha e como tenha sido. Começa a voltar para você, para o seu trabalho em casa, enche a casa de flores, tudo que você vê, que você toca, que você cheira,
que você ouve, ser agradável, ser astral, fazer tudo o que você puder, tentar envolvê-los, tentar ter um diálogo, né? E ser orientador e orientadora, porque eu não vou ter um diálogo de colega com as minhas filhas, eu vou ter um diálogo como mãe. Às vezes isso é meio chato, às vezes isso é aborrecido, e na maioria das vezes isso é muito bom, porque é saudável, é como tem que ser, senão é o caos, né? Professor e aluno se embolam, não tem todo mundo está no mesmo papel, não, porque nós somos iguais, estamos trocando experiências, conversa. Isso aí fica essa coisa líquida que a gente já não tem onde se segurar. Existem papéis super importantes, a corrente saudável de poder, e está na constelação e na neurologia, que isso dá base para eu, como criança, aprender a confiar em mim e eu, como adulto, ser alguém que confia em si também, né? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. E o Pai seja pelo menos o universo, e a Mãe seja no mínimo a Terra. A Terra. Boa noite, gente minha. Obrigada, participantes.